Em 1977, uma universidade dos Estados Unidos capta um sinal que pode provar que existe vida fora da Terra. Parece ficção, mas a história é real. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o livro Uou, o primeiro contato do Pablo Zorzi, publicado pela Verus Editora. Esse livro é um lançamento de 2019, fez muito sucesso durante a Bienal do Livro, acabou o estoque da editora por lá, e como eu acabei de ler, eu resolvi fazer um vídeo contando a minha experiência com ele pra vocês. A premissa desse livro é essa que eu falei aí na introdução do vídeo. Em 1977, na Universidade de Ohio, lá nos Estados Unidos, foi captado um sinal, e o Jerry, que é o nosso personagem principal e que também é uma pessoa que existe de verdade, devido à grande magnitude desse sinal e dele destoar ali das outras coisas que o equipamento estava captando, ele circulou os números e as letras daquele sinal no relatório e escreveu do lado o UOU. Justamente porque era uma coisa extraordinária. E daí vem o título desse livro, e esse sinal é conhecido como o sinal UOU, caso você esteja se perguntando do porquê o UOU do título do livro, e eu confesso que eu estava também. E esse é bem o início da história, e o Jerry vai também ser acusado de assassinato do professor dele. Então ele vai começar ali uma correria, porque ele está sendo procurado pela polícia, está sendo procurado pelo governo americano, que não quer que a população saiba que existe vida fora da Terra, e também por uma organização secreta que já tem um histórico de captar outros sinais e quer ajudar a divulgar essas informações para a população. Então o Jerry vai se ver ali no meio disso tudo, e com a ajuda de outros personagens ele vai tentar desvendar o mistério desse sinal. Aqui nesse livro a gente vai ter uma história de suspense que me lembra muito a dinâmica de Dan Brown ou de filmes como A Lenda do Tesouro Perdido. A gente vai ter um personagem principal que tem um enigma que precisa ser desvendado e que outras coisas à volta dele vão tentar atrapalhar que ele desvende esse mistério. Exemplo do governo que não quer que a informação seja divulgada, como é o caso aqui, ou uma organização secreta que quer ajudar ou atrapalhar esse mocinho nesse mistério. A dinâmica do livro é bem parecida e me traz muitas lembranças boas, porque essas histórias fazem parte da minha infância e da minha adolescência. Então ver um livro que segue essa mesma pegada, principalmente um livro nacional, me traz pensamentos bons realmente, e a leitura foi bem agradável. Eu não gostei só por isso, o livro tem vários pontos positivos. Ele não é um livro muito longo, tem um pouco mais de 300 páginas, mas ele também é muito rápido de ler por causa dos capítulos curtos. Então é aquele tipo de livro que realmente você não vai querer parar de ler pelas coisas que estão acontecendo e porque o próximo capítulo só tem 1, 2 páginas no máximo. Se tem capítulo ali mais que isso, é o capítulo que destoa, porque, gente, sério, eles são bem curtos mesmo. Como eu falei, vamos ter outros personagens inseridos nessa história e de início pode parecer muito confuso, a gente não sabe muito bem quais os papéis deles na história, mas também é outra característica ali de livros de suspense, de já começar na situação e aos poucos, quando as páginas vão avançando, a gente vai entendendo um pouco do que realmente está acontecendo. E uma outra coisa é que esses personagens não são muito complexos, e na verdade o livro todo não é complexo, ele é muito objetivo. Ele não para pra ficar descrevendo muito o ambiente, ele não descreve muito as cenas. Os personagens, eles têm papéis determinados ali na história, eles não têm uma certa complexidade. Alguns mais que outros, mas assim, no geral eles vão ter os papéis bem definidos ali. Como a gente vai intercalar pontos de vista, não só do Jerry, a gente vai ter dos outros personagens também, a gente entende mais o lado deles. No geral não é um livro muito complexo, não é um livro muito descritivo, ele é bem objetivo. Isso é um ponto positivo porque eu acho que aquelas pessoas que não gostam de ler vão gostar de ler esse livro aqui. Geralmente elas alegam que os livros têm muitas descrições, que é muito chato, que parece que não tá avançando na história, e com esse livro aqui não é assim. Ele é realmente muito objetivo, tudo vai acontecendo sem perder muito tempo com outras coisas que podem parecer levianas, sabe? E eu não falo isso de forma pejorativa, eu acho que essa falta de complexidade combinou com o livro, combinou com a história que o autor se propôs a contar. Então talvez se você tem algum amigo ou parente na família que não gosta tanto de ler, mas gosta desse tipo de história, gosta desses filmes de suspense, de mistério, de descobrir coisas, talvez esse seja um bom livro para ele entrar no mundo da literatura. Então se você estiver gostando desse livro aqui, lá no box de descrição vai ter um link para você comprar pela Amazon e ajudar a gente aqui no canal sem pagar mais nada por isso. E eu vou deixar na descrição também o link pro site do Pablo, porque lá ele disponibilizou um conto de um personagem aqui dessa história, que é mencionado só mais lá pro final, então não vou entrar muito em detalhes, mas a gente tem esse conto disponibilizado de forma gratuita lá no site dele, então acessa aqui embaixo
embaixo, tá? Caso você esteja curioso. Agora vamos conversar sobre o final desse livro e pode ficar tranquilo que não vai ter spoiler, tá? Eu vou falar de forma abrangente. Eu, Lucas, gosto de finais que sejam um pouco desenvolvidos. Eu geralmente tendo a não gostar de livros que, tipo, e acabou aqui a história e ponto final. Com esse livro é um pouco diferente, porque a gente vai ter, no último capítulo, uma grande revelação que vai mudar toda a sua percepção com a história. Mas antes desse último capítulo, existe um clímax da história que é construído ao longo do final ali, realmente, do livro. E eu queria que esse finalzinho tivesse sido um pouco mais desenvolvido pra gente ter esse último capítulo que fizesse wow com a gente. Uou, ai meu Deus. Mas que esse clímax que foi construído tivesse sido um pouquinho mais esticado, porque eu gosto disso. Mas eu não senti que isso ficou desconexo com o resto do livro, justamente porque eu falei que os capítulos são curtos e o tempo todo a gente tá trocando de ponto de vista, trocando de cena, trocando de lugar, trocando de situação. Então não é como se o livro tivesse sido construído de uma forma e tivesse chegado no final e a gente sentisse que o autor ficou de saco cheio e escreveu aquele final, porque precisava acabar com o livro. E não foi isso que aconteceu. Acho que ele combinou com o resto do livro, mas eu gostaria que tivesse sido um pouquinho mais desenvolvido. Agora sobre o último capítulo em si, eu não tenho uma opinião formada ainda, então me diz aí nos comentários, caso você já tenha lido, se você gostou ou desgostou desse último capítulo. Porque ao mesmo tempo que eu fico, não, ficou legal, não tinha como acabar o livro de outro jeito, eu também penso, nossa, não gostei, não curti, podia ter pensado num desfecho melhor. Então me ajuda a decidir isso aí nos comentários, tá? Me diz se vocês gostaram ou não e o porquê. Pra finalizar, uma coisa que eu acho que faltou nesse livro e que eu nem culpo tanto o autor por causa disso, talvez a editora ou o editor que publicou o livro. Eu acho que livros que tem coisas que aconteceram realmente, mas que a história é fictícia, precisam de uma nota lá no final explicando o que é verdade e o que não é. Principalmente hoje em dia em que tudo pode virar verdade, gente, é muito importante que a gente deixe bem claro o que aconteceu realmente e o que é ficção. Eu não tenho muito contato com livros que são baseados em coisas reais, mas todos aqueles que eu li tiveram lá no final falando assim, olha, os nomes dos personagens existem, tá? Essas pessoas existiram na vida real, mas tudo que aconteceu nesse livro é ficção. Filha das Trevas, por exemplo, que os personagens históricos existiram, mas todos os acontecimentos do livro são fictícios. E aqui na orelha do livro fala que o Pablo fez uma extensa pesquisa sobre o misterioso sinal WOW. Então eu acho que não faltava conteúdo para ter essa nota de tipo, pelo menos falar, olha, os personagens existiram, todos esses nomes aqui são de pessoas que estavam envolvidas com esse sinal de alguma forma, mas toda essa história fui eu que inventei. Porque às vezes parece óbvio pra gente que tá lendo que tudo isso aqui é ficção, mas nem todo mundo pode achar óbvio e realmente é aquilo que eu falei. Hoje em dia tudo pode ser verdade e coisas aqui são de verdade, sabe? Então era muito importante que tivesse essa nota lá no final, mas não atrapalha a experiência de leitura, não é uma crítica à história, ao livro em si, só algo que eu realmente acho que precisava ter aqui no final do livro. Então se você gostou dessa resenha, por favor, deixa seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você for novo. Mais uma vez, me deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do livro, e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Até a próxima, tchau!